Vamos agora explorar as tecnologias e as ferramentas das quais a instrumentação industrial faz parte. Ela faz parte de um ecossistema caro e muito valorizado dentro da indústria. As empresas têm investido pesado, não só nos equipamentos, mas também na mão de obra. O problema é que esse profissional está cada vez mais raro no mercado. E isso tem sido muito bom para nós. Já vou te explicar o motivo e como isso pode resultar em mais dinheiro em seu bolso. Mas, por enquanto, vou explicar sobre as diversas tecnologias disponíveis para quem atua dentro da área de instrumentação. E a instrumentação faz parte de um conjunto de tecnologias que é destinada a monitorar, a medir, a controlar. Essas são as funções: monitorar, medir e controlar. Desde os mais tradicionais instrumentos analógicos até os avançados sistemas de automação, como os PLCs, que são os controladores lógicos programáveis, os supervisórios, como por exemplo o SCADA, que é um sistema supervisório de controle e aquisição de dados, o SDCD, que é o sistema digital de controle distribuído. Com eles, a evolução da instrumentação tem sido fundamental para a eficiência, para a segurança das operações industriais. Mas vamos explorar essas tecnologias e essas ferramentas utilizadas e entender como elas são aplicadas em diferentes setores da indústria. Bom, os instrumentos analógicos, primeiro, eles são os precursores da instrumentação industrial. Eles utilizam sinais contínuos para medir variáveis como temperatura, pressão, nível e fluxo. E existem diferentes tipos de sensores. Por exemplo, os sensores de temperatura. Os dois mais comuns são os termopares e os termorresistores. Um termopar ele funciona com base no efeito Seebeck, que ocorre quando dois metais diferentes são unidos em duas junções e expostos a diferentes temperaturas. Então isso gera uma tensão elétrica proporcional à diferença de temperatura entre as junções. Já os RTDs, ou termorresistores, medem a temperatura com base na variação da resistência elétrica de um material. Geralmente a platina, que ela é mais estável. Então, à medida que a temperatura varia, a resistência nesse metal varia. Então, a resistência é diretamente proporcional à temperatura. Aumenta a temperatura, aumenta a resistência. Existem também os sensores de pressão, que são muito comuns. Os mais comuns são os piezoelétricos, Como são? São cristais de quartzo que geram uma carga elétrica quando ele é sujeito a uma deformação mecânica. Então, quando você aplica a pressão no diafragma, ele deforma esse cristal e a deformação desse cristal piezoelétrico gera, então, uma pequena carga elétrica que ela é proporcional a essa força exercida sobre ele. Então, esse pequeno sinal ele é amplificado, processado e assim ele é transmitido para frente. Existem também os sensores ou medidores de fluxo ou de vazão, com vários princípios. Tem os ultrassônicos, eletromagnéticos, o que usa pressão diferencial, Coriolis, vórtex, rotâmetros. Cada um tem um princípio de funcionamento e uma aplicação diferente, dependendo de cada processo. Há também os sensores de nível, e eles também têm têm princípios diferentes, Radar, ultrassônico, utiliza pressão, tem os óticos, boia, o que usa radiação e muitos outros. Cada um também tem sua vantagem, sua limitação, ele é adequado para cada aplicação industrial. A escolha do sensor de nível correto depende ali do fator como o material a ser medido, a precisão, as condições ambientais, a compatibilidade com os processos industriais, então precisa ser avaliado. Todos esses sensores são cruciais para fornecer os dados precisos que alimentam os sistemas de controle. Então você precisa ler, transmitir e depois controlar. Por exemplo, o controlador lógico programável, o PLC, eles são computadores, vamos chamar assim, industriais, e eles são projetados para controlar processos de manufatura. Eles são programáveis e podem executar uma série de operações lógicas de controle com bastante precisão e bastante rapidez. Eles são muito utilizados na automação de processos e substituiu o que antigamente era usado como relés, temporizadores, E eles são altamente confiáveis, eles são fáceis de programar, eles podem ser também facilmente reconfigurados, para diferentes tarefas. A questão é que eles são ideais para controle local e específico de máquinas ou processos.
Então ele tem um limite na quantidade de entradas e de saídas, né? Também tem limitação no processamento. Então ele não teria, por exemplo, capacidade de controlar toda uma fábrica. É aí que entram os sistemas de controle mais robustos. Os dois mais comuns são o SCADA, que é o Sistema Supervisório de Controle e Aquisição de Dados, e o SDCD, que é o Sistema Digital de Controle Distribuído. Qual é o foco do SCADA? O SCADA tem um foco ali na supervisão e na aquisição de dados, né? E ele monitora ali em tempo real e coleta os dados. Tem ali estações de supervisão, unidades de aquisição de dados, e ele conecta ali os PLCs e tem toda uma rede de comunicação. Ele geralmente é aplicado em geração de energia, tratamento de água, petróleo e gás, infraestrutura urbana. Já o SDCD é um sistema mais robusto, né? O sistema ele tem controles separados, né? Como diz o nome, controle distribuído. E ele é geralmente para indústrias mais complexas, né? Ele tem controladores distribuídos em toda a malha, né? Em toda a planta, redes de comunicação, estações de operação, né? E ele é mais aplicado em plantas maiores, como refinarias, plantas químicas, indústria de papel e celulose. Então, em resumo, a diferença está no nível de controle. O SCADA é mais orientado para supervisão e monitoramento, enquanto o SDCD ele oferece um controle mais robusto, né, e ele é distribuído. O SDCD ele tem mais escalabilidade. Você consegue, por exemplo, colocar uma planta industrial muito grande e complexa sendo controlado pelo SDCD. Já o SCADA ele é mais flexível, ele pode ser usado em uma ampla variedade de aplicações mais simples, né, como citamos antes. As redes industriais elas são importantes, porque ela faz exatamente a comunicação entre cada uma dessas partes. E ela é eficiente, ela é fundamental. As redes industriais mais comuns hoje já utilizam o Ethernet, né, IP, Modbus, Profibus, DeviceNet, né, permite ali uma troca de dados entre os sensores e os controladores e os sistemas supervisórios. E essas redes garantem uma comunicação assim, mais rápida, mais confiável. Ela é fundamental para a automação de processos mais complexos. Mas ainda são muito comuns os transmissores com sinal analógico, né? 4 a 20 mA, e alguns com uma comunicação serial. Para quem chegou a alcançar o 3 a 15 PSI, né? Comunicação com pressão, com o bico palheta, o sinal analógico já era uma grande revolução naquela época, né? Mas a verdade é que precisamos estar preparados para grandes mudanças. Com o advento da indústria 4.0, as redes de comunicação serão cada vez mais tecnológicas para que tenham rapidez, robustez no envio e no processamento de dados.